bem, queridos? Estudo da lição número 5, a parte de quarta-feira, falando sobre Jesus, o príncipe da paz, aquele que pregou a paz através da cruz. Jesus Cristo, ele nos fala sobre a paz. A morte dele na cruz, de acordo com o profeta Isaías, se tornou a nossa paz. Jesus Cristo diz assim, e o profeta Isaías, pelas suas pisaduras fomos sarados, e ele nos trouxe a paz. Interessante, né? O ser humano estava assim em inimizade contra Deus. E na morte de Cristo, Jesus Cristo uniu o ser humano a Deus e tranquilizou ali a questão da inimizade contra Deus. Os anjos cantaram no nascimento de Jesus Cristo, glória a Deus nas alturas e paz seja dada aos homens de boa vontade. É preciso ter boa vontade para aceitar Jesus como o príncipe da paz. Alguns crentes desfrutam da paz que Jesus nos dá e, no entanto, guardam essa paz para si. Até uma coisa boa, a pessoa ter paz no coração, mas a pessoa tem que transmitir essa paz, porque senão não valerá nada para si nem para os outros. Já imaginou se o Dr. Salk, se o Dr. Albert Sabin, eles tivessem guardado a descoberta da paralisia infantil só para eles? Já pensou se outros cientistas descobriram tantas coisas marcantes? O descobridor ou os descobridores da vacina contra a Covid-19, já imaginou se eles tivessem guardado só para si essa descoberta? Seria um desastre. Por que não dizer, seria um crime. Santos Dumont, se ele guardasse para si apenas a descoberta assim da questão de voar na aviação. Então, aqueles que conseguem algo bom têm que compartilhar com os outros. Jesus Cristo nos deu a paz. E essa paz precisa ser compartilhada com as pessoas ao nosso redor. A pergunta 4 diz assim, qual é o resumo do ministério de Jesus descrito para os crentes efésios? Como Paulo resumiu o ministério dele, o ministério de Jesus Cristo para os efésios? A resposta está em Efésios 2, 17 e 18. Diz assim, e vindo ele evangelizou a paz. E vós que estáveis longe e aos que estavam de perto receberam a paz. Porque por ele ambos os povos têm agora acesso ao Pai através do mesmo Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. Vindo Jesus, ele evangelizou a paz. Ou seja, Jesus Cristo ministrou a paz no seu ministério terrestre e na sua crucifixão ele também declarou paz entre o ser humano e Deus. O que aconteceu no Éden, Deus havia profetizado para Adão, dizendo, olha, o teu descendente, dizendo para a mulher, vai esmagar a cabeça da serpente. No dia que isso acontecer, a paz volta entre o ser humano e Deus. Mas essa paz só é conquistada se a pessoa aceita Jesus como o unificador da paz. E então, para a pergunta, como o apóstolo Paulo resumiu o ministério de Cristo para os efésios? A resposta ele mostrou que Jesus, ao ser pregado na cruz, ele trouxe paz entre os seres humanos e Deus. Era possível agora a reconciliação entre Deus e aqueles que aceitassem Jesus como o vinculador da paz. Jesus Cristo se tornou, então, aquele que transmitiu paz entre o ser humano e Deus. As marcas da cruz foram para o corpo de Jesus e ele as levou para o céu. E por isso o profeta diz assim, quando te perguntarem que marcas são essas em tuas mãos, então Jesus dirá, são as marcas com que me feriram na casa dos meus irmãos. Ou seja, uma marca que não vai sair para sempre. E o profeta ainda diz que uma mãe se esqueça do filho que ama. Eu, todavia, não me esquecerei de ti, porque eu te tenho gravado nas palmas das minhas mãos. A marca da paz. Em Jesus, não se tornou a marca para o nosso corpo. Nós deveríamos pagar o pecado. Jesus Cristo pagou por nós e trouxe a paz entre nós e Deus. Por isso, Cristo é a nossa paz. Sem Ele, nós continuamos em guerra contra Deus. Sem Ele, nossa natureza pecaminosa continua viva e peçonhenta, produzindo os piores resultados para os seres humanos em seus relacionamentos. Por isso, Jesus Cristo quer nos reconciliar com Deus outra vez através do seu sacrifício. A paz que Jesus nos dá, ela é extensiva àqueles que estão ao nosso redor. Uma pessoa que tem paz com Deus, ele emite essa paz às pessoas que estão ao seu lado. E essas pessoas percebem que existe paz naquele coração. Quando uma pessoa está endemoniada, como os endemoniados gadarenos, Jesus Cristo trouxe paz àquela alma e para toda aquela comunidade. Eles viviam em desespero, em pânico,
aquele homem, ou aqueles homens, de acordo com o evangelho que nós lemos, eles aterrorizavam, ou aquele gadareno, vamos falar de um só, ele aterrorizava toda aquela região de Decápolis. Ele era preso com corrente, vivia no cemitério, e quando Cristo chegou, trouxe paz para aquela alma. E aquele homem disse, eu quero com o Senhor. Jesus disse, não, vai e se mostra, diga à pessoa, testemunhe do que Deus fez por você. E aquele homem evangelizou todas as 10 cidades que existiam ao redor. Tanto quando Cristo voltou lá, pregou o evangelho e foi aceito. A paz foi extensiva, tanto para aquele homem como para aqueles que estavam ao redor. Ellen White escreveu no livro Conselho para Pais, Professores e Estudantes, na página 34, ele escreveu o seguinte, contemplando o homem, viu-lhe Deus extrema rebelião e imaginou qual seria o remédio para essa rebelião. O remédio seria Cristo. Eis a dádiva ao mundo para a reconciliação do homem com Deus. Foi designado o Filho de Deus para vir à terra e revestir-se da humanidade e, por seu exemplo, ser uma grande força de paz entre os homens. Então, Jesus Cristo veio para trazer paz entre o ser humano e Deus e paz entre os seres humanos na horizontal. Isto é uma grandiosa bênção para o ser humano. Pergunta 5. Qual o sonho do apóstolo Paulo sobre os crentes divulgando a mensagem da paz ao mundo? Efésios 4, verso 3, o apóstolo Paulo escreveu, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ele ainda escreveu em Romanos 10, 14 e 15, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados para pregar? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, o evangelho da paz, para que tragam alegrias de boas novas para as pessoas. Então Paulo disse, nós temos que pregar, nós temos que ser enviados para levar a paz às pessoas. Por isso, Isaías 57, 19 escreveu o seguinte, e eu darei frutos de paz, e eles dirão paz, paz, tanto para o que está longe como para aquele que está perto. Diz o Senhor, e eu curarei a inimizade que existe entre mim e vós. Isaías 57, 19. Então, para a pergunta, qual era o sonho do apóstolo Paulo de que os efésios pregassem a paz? Resposta, Paulo sonhava em ver os crentes vivendo em plena comunhão e levando o evangelho da paz para as pessoas que estavam ao seu redor, compartilhando aquilo que Deus lhes dera, como uma bênção gloriosa para a vida dele. Jesus foi o maior pregador da paz. Mesmo sendo perseguido pelos fariseus, pelos judeus, Jesus Cristo não desanimou, continuou pregando a paz. Não atacou ninguém, mas vivia sempre em paz. Era otimista com respeito ao futuro. Ele pregou aos discípulos dizendo, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. De acordo com João 14, verso 27. Depois, ele acalmou o coração dos discípulos que estavam no cenáculo depois de sua morte. E Jesus apareceu entre eles e disse assim, a paz seja convosco. João 20, verso 19. Paulo escreveu aos Efésios que a paz dada por Cristo seria direcionada tanto aos de perto, que eram eles, como também aos de longe, que seríamos nós em nosso tempo. A paz para os de perto e para os de longe. Ellen White escreveu no livro Ciência do Bom Viver, página 157, o seguinte, temos de oferecer aos homens alguma coisa melhor do que aquilo que eles possuem. Precisamos oferecer-lhe a própria paz de Cristo, que excede todo o entendimento. Gloriosa mensagem. Jesus Cristo, de acordo com Isaías, se tornou o príncipe da paz. Durante a Segunda Guerra Mundial, numa trincheira, os soldados americanos estavam guerreando contra os japoneses. De repente, num pequeno sítio ao lado, o pai de família, ouvindo o bombardeio, saiu fora, foi prostrado por uma rajada de metralhadora. A mãe veio ajudar o esposo e também foi morta. E o menininho de 3 aninhos saiu fora e mexeu no pai e na mãe, e aquilo cortou o coração de um soldado que estava na trincheira. Ele viu o menininho chorando no meio do quintal, perto do cadáver do pai e da mãe. Aquele soldado não mediu esforços. Ele largou sua arma, saiu da trincheira e foi rastejando até chegar perto do sítio. Os soldados dos dois lados, das duas trincheiras, americanos e alemães, pararam de atirar. E aquele moço, então, percebendo que não havia nenhum tiro, levantou-se correndo, correu na direção do menino e pegou o menino chorando nos braços e o acalentou para que ele parasse de chorar.
Somente quando ele voltou na trincheira é que os tiros recomeçaram. Por um breve momento, aquele menino, ele trouxe paz no meio da guerra. Jesus Cristo, ao nascer, se tornou o príncipe da paz. Trouxe paz para o ser humano, para que ele parasse de guerrear contra Deus, se tornasse amigo de Deus, filho de Deus e candidato à vida eterna. Deus abençoe. Que haja uma bênção em nosso coração. Possamos adotar Jesus como o nosso príncipe da paz. E que ele nos leve a termos paz com Deus e paz com os nossos semelhantes. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Que teu poder seja evidenciado em nossa vida. Possamos proclamar a paz através do nosso viver, do nosso testemunho, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Tenha uma feliz quarta-feira.